Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Oi, vamos lá, né? Nós estamos já na nossa hora, 10 horas já. Um bom dia também quem está online, né? Participando com a gente. Vamos então fazer a nossa prece, colocando-nos em atitude receptiva, em que nós tranquilizamos o nosso corpo, relaxando as tensões, respirando profundamente, e nos colocando em sintonia com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso Mestre amigo, procurando diminuir o fluxo dos nossos pensamentos, acalmando a nossa mente, estabelecendo a paz íntima com a qual nós podemos sintonizar mais facilmente com aqueles que vibram amor e paz em todo o universo e também aqui bem pertinho de nós, nos abraçando, nos envolvendo. Senhor Jesus, que o Teu amor envolva todo este ambiente em harmonias, que todos nós possamos sentir a presença amiga dos benfeitores espirituais através de sensações de bem-estar, de paz interior, de serenidade, sentindo expandir a nossa alma, expandir a nossa consciência, com vibrações que nós recebemos e também nós irradiamos de nós. Ajuda-nos, Senhor, no entendimento dos textos que serão lidos, que possamos ter clareza de raciocínio, que possamos ter lucidez nas nossas interpretações e, acima de tudo, recebemos as intuições do alto para que o pensamento desses espíritos bondosos possam se fazer sentidos por nós através da elevação dos seus conceitos e da nossa percepção, através da mediunidade, da intuição. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela bênção de mais um dia, que possamos permanecer contigo, do mesmo modo que estás conosco todo o tempo. E pedimos também para envolver, Senhor, todos os irmãos necessitados no plano espiritual que aqui estão conosco, que vêm em busca de auxílio, em busca de reconforto, de paz íntima. Auxilia-os, Senhor, que a Tua luz nos envolva agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Nós vamos dar sequência então ao estudo que nós estamos realizando do Evangelho de Mateus, na visão espírita, né? Na tradução do nosso companheiro Haroldo Dutra Dias, né? Que fez essa tradução mais neutra dos Evangelhos, né? Vamos dar sequência então. Nós vamos continuar falando agora da transfiguração do Monte Tabor, né? Que é um fato aí narrado nos Evangelhos muito significativo. Nós temos sempre falado, né, en passant, nós temos sempre falado a respeito desse assunto, né, como de vários outros, mas agora nós vamos analisar de uma forma um pouco mais detida. E é citado no Evangelho de Mateus, mas também no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículos 2 a 8, e também no Evangelho de Lucas, no capítulo 9 também, versículos 28 a 36. Tá? Então vamos lá. Depois de 6 dias, Jesus toma consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os leva em particular a um alto monte. Tá? E aqui a gente já chama a atenção, que eu já falei para vocês outro dia, do Pedro, Tiago e João como sendo os médiuns de preferência de Jesus, né? Onde Jesus ia,
E em vários fenômenos que aconteceram interessantes, Pedro, Tiago e João estavam presentes. É como se fosse ali um grupo mais especializado, mais bem preparado, melhor preparado para estarem com Jesus, para auxiliarem Jesus no seu trabalho, né? Então aqui é uma situação dessa, né? E transfigurou-se diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. A transfiguração, dentro do Espiritismo, é um dos fenômenos mediúnicos estudados pela doutrina espírita, né? A gente vê, inclusive, no livro dos médiuns, falando sobre transfiguração, né? Inclusive, o meu avô, né, pai da minha mãe, acontecia um fenômeno de transfiguração com ele, né? Aconteciam fenômenos de transfiguração, em que até o Herculano Pires, ele narra, tem livros dele que ele narra, que estava sendo possível, nas reuniões que eles participavam juntos, né, o Urbano, pai da minha mãe, e o Herculano Pires, o Herculano observava que era possível reconhecer os espíritos através da incorporação de Urbano, né? Quer dizer, ele incorporava e era possível reconhecer quem estava falando, né? Esse fenômeno a gente tem visto, por exemplo, o Divaldo, eu nunca vi, né? Já falaram do Divaldo se transfigurar e aparecer, o Bezerra de Menezes e tal. Eu particularmente eu não vi esse vídeo, eu não vi esse fenômeno, né? Mas algumas pessoas falaram que viram, né? Diz que aparece até a barba dele, parece uma coisa meio assim, embaçada, assim, mas dá para ver uma mudança, né, na sua apresentação, né? É esse fenômeno, a transfiguração, que é possível enxergar o espírito que está se comunicando através do médium. Só que aqui, essa transfiguração, ela se apresenta um pouco diferente, né? Na verdade, Jesus, no seu rosto, ele resplandeceu como o sol. Então vamos imaginar a cena, né? O rosto de Jesus brilhando como o sol. Para Paulo de Tarso também apareceu assim como com um sol radiante. Até Paulo caiu do cavalo, né, na estrada a Damasco, de tão forte que era a luz, né? Ele teve a visão turva e caiu, né? Mas ao sol do meio-dia, a luz de Jesus, inclusive, encobriu o próprio sol, né? De tão forte que era, né? E as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Deve ter sido um fenômeno bem interessante, né? Eis que se tornaram visíveis para eles Moisés e Elias conversando com ele, com Jesus. Então ele se transfigura, né, naquela radiância toda, e aparecem Moisés e Elias conversando com Jesus. Moisés, que havia vivido alguns milênios antes de Jesus, e Elias alguns séculos antes de Jesus. E estavam ali perfeitamente visíveis aos discípulos de Jesus, Pedro, Tiago e João, que ali estavam. Talvez, inclusive, o Pedro, Tiago e João, doando energias ectoplásmicas para esse fenômeno, né? Doando energias, porque a gente sabe que esses fenômenos de materialização, esses fenômenos visíveis a olho nu para todos nós aqui, se um espírito se materializasse aqui, todos nós veríamos. Mas é preciso uma energia ectoplásmica suficiente para produzir o fenômeno, numa qualidade muito boa para produzir o fenômeno, tá? Isso foi estudado pelos cientistas que estudaram os fenômenos espíritas, né? As materializações, os fenômenos físicos, tá? Então aqui apareceu Moisés e Elias. Eu até falei para vocês esses dias atrás que havia aquela suposta proibição de Moisés, né? Aquela proibição lá no Antigo Testamento para não consultar os espíritos, tá? E muitas pessoas se pegam ainda nessa proibição de Moisés, né?
Mas a gente sabe, Humberto de Campos até já explicou, que Moisés acreditava muito na mediunidade. Moisés foi um grande médium. O próprio Decálogo foi um fenômeno mediúnico. Os 10 mandamentos, a recepção dos 10 mandamentos foi um fenômeno mediúnico. Foi uma revelação do alto que se fez presente ali, através de Moisés, que foi um médium, um médium com muitas qualidades. Ele acreditava tanto na mediunidade que ele preparou algumas pessoas para o exercício da mediunidade, conta Humberto de Campos. Ele preparou algumas pessoas para que a população pudesse consultar aos médiuns. E assim o fez. Só que o que aconteceu? O que começou a acontecer? As pessoas vinham de toda a parte para consultar os médiuns na época e só perguntavam de questões de dinheiro, questões comerciais, questões afetivas, de casamento, de a mesma coisa que muitas vezes acontece hoje. Aí Moisés foi ficando muito contrariado com essa situação, pelo que Humberto de Campos fala, ou o irmão X, e ele resolveu encerrar as atividades de consulta aos mortos, de consulta aos espíritos, reservando somente para o conselho dos anciãos, reservando para um ciclo restrito de pessoas que estavam melhor preparadas para esse mistério. Então, essa seria a suposta proibição, que muitos se apegam ainda, falando que nós não temos o direito, não é bom entrar em contato com os espíritos, com os mortos. Mas aqui está o próprio Moisés, conversando, ele que já estava no plano espiritual, conversando com Jesus e com Elias. Elias também, que já havia morrido há muitos séculos. Como que a querer dizer que a partir dali se iniciava um novo ciclo para a humanidade, em que é possível, é viável, e é bom entrarmos em contato com os espíritos. Hoje a gente sabe, até o próprio Emmanuel nos fala, que nós não temos condição de avaliar a extensão do benefício de uma reunião de desobsessão, uma reunião mediúnica, uma reunião de auxílio espiritual. Nós não temos a capacidade aqui na Terra de avaliar a extensão do benefício que gera, não somente para nós, mas para toda a sociedade. Muitas pessoas, até que não acreditam no espiritismo, que não acreditam na mediunidade ou nos espíritos, muitas pessoas são beneficiadas sem o saberem. Sem o saberem. Quando a gente vai iniciar uma reunião mediúnica, uma reunião de contato, a equipe, entrar em contato com o plano espiritual, são trazidos espíritos de toda a redondeza. Espíritos que estão nos bares, espíritos que estão por aí desorientados, acidentados, suicidas, são trazidos de toda parte para participarem da reunião, assim como assembleias como essa também. Os espíritos fazem uma varredura, trazendo aqueles que podem ser beneficiados, e o são de fato. Então a importância da mediunidade nas casas, às vezes está um tumulto em determinada casa, os espíritos percebendo, eles trazem certos necessitados para serem orientados na reunião mediúnica. A Joana de Ângeles chama a reunião mediúnica de psicoterapia espiritual, onde o grupo age como uma terapia de grupo. Somos psicoterapeutas dos espíritos. Então, onde eles vêm fazer terapia. E às vezes vêm várias vezes, para receberem orientação. Então aqui a transfiguração de Jesus, e aparece Moisés e Elias ao lado dele. Em resposta, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom nós estarmos aqui. Se quiseres, faremos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Olha o Pedro, O Pedro estava gostando tanto, devia estar uma energia tão elevada, devia estar uma energia tão gostosa lá, naquele monte, só os 3, e Jesus, e Moisés e Elias. Imagina a elevação da vibração. Moisés, essa figura tão importante do Antigo Testamento, Elias também, e Jesus nem se fala,
É o grande sol aí das nossas almas, né? E os três também, Pedro, Tiago e João, que não são espíritos simples assim, são espíritos elevados, tanto que foram escolhidos por Jesus para estarem ali nessa assembleia. Imagina a elevação. Às vezes a gente está assistindo uma palestra num orador que, né, que fala bem, que um Divaldo, por exemplo, né, ou algum outro, um Raul Teixeira, a gente sente aquela vibração gostosa, né? Às vezes numa comunicação mediúnica, quando se comunica com o espírito de luz, a gente sente a aproximação do espírito, pela energia que ele irradia. Imagina aqui neste momento, né? Pedro ficou tão impressionado, que falou, Senhor, como é gostoso estar aqui, né? Como está gostoso aqui, como está bom. Vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para o Moisés, uma para o Elias. Acho que na hora ele não percebeu que Moisés e Elias estavam ali materializados, não estavam ali em corpo, na verdade. Né? Ele achava que ia ali dormir junto com eles, né? Talvez estivesse tão visível, né? Quase que palpável, e ele não percebeu que eram apenas espíritos, né? Enquanto falava, eis que uma nuvem luminosa fez sombra sobre eles. Olha só, então Pedro estava falando, e uma nuvem luminosa, imagina, né? Pairando sobre eles assim, uma nuvem de luz, né? Será que talvez fossem as emanações ectoplásmicas no ambiente? Porque é preciso muito ectoplasma para produzir os fenômenos. Talvez fosse uma nuvem, como os espíritos falam, exteriorização, né, de ectoplasma. Eis que uma nuvem luminosa fez sombra sobre eles. E uma voz vinda da nuvem dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ouvi-o, né? Devia ter sido uma voz de Cid Moreira, assim, este é meu filho bem amado, né? Devia ser mais ou menos assim, né? Quando a gente fala assim, a voz de Deus, a gente já meio que desce o conceito de Deus para uma coisa mais antropomórfica, né? Quando a gente fala assim, a voz de Deus, então a gente já imagina um ser ali falando no alto-falante ali, alguma coisa assim, né? E a gente sabe que, na verdade, nós estamos em Deus, né? A gente está superando essa visão antropomórfica, né? De Deus como um ser ali restrito, né? Nós estamos dentro, o universo está dentro de Deus. Nós estamos mergulhados em Deus, né? Mas aqui essa voz, num fenômeno de voz direta, que é um fenômeno estudado no Espiritismo, um fenômeno físico. Por quê? Porque todos ouviram. É como um espírito, de repente, aqui, começar a falar. Talvez a maioria ia sair correndo. Né? Estou brincando, né? Mas aí começa uma voz sair do próprio ar. Já pensou? Que interessante. Um fenômeno de voz direta. Né? Então, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ouvi-o. Né? Talvez espíritos de muita luz falando em nome de Deus, né? Para que ficasse registrado nos evangelhos, né? Os discípulos, ouvindo isso, prosternaram-se e tiveram muito medo. É que nem a gente, né? Então eles, né? Eles ficaram muito impressionados e com medo, porque era uma coisa muito diferente. Ouvir a voz assim, do nada, né? Do ar aqui falando com eles, né? Jesus, aproximando-se, tocou-lhes e disse, levantai-vos e não tenhais medo. Né? E levando os olhos, não viram ninguém, a não ser o próprio Jesus sozinho. Então o fenômeno se desfez. Né? Aquele corpo de Moisés e de Elias era um corpo transitório, um corpo ectoplásmico, um corpo de energias. O ectoplasma todos nós temos. Só que algumas pessoas exteriorizam com mais facilidade essa energia que os espíritos chamam de força nervosa. É força de parte do nosso sistema nervoso exteriorizada. Ecto, para fora, plasma, do plasma celular. Do plasma das células do sistema nervoso. É assim que a gente aprende no livro Nos Domínios da Mediunidade. É parte do plasma celular.
né? Mas isso se exterioriza, se vocês procurarem no Google lá, coloca lá ectoplasmia, ectoplasma, vai aparecer uma porção de fotos verdadeiras, são fotos que eu conheço desde criança, de pessoas saindo ectoplasma pela boca, pelos ouvidos, registrados em fotos, entendeu? É a energia que sai nos fenômenos de cura. Jesus deve ter utilizado o ectoplasma de uma forma assim, muito frequente. Em todos os médiuns de cura, que vão fazer cirurgias, né, ou não, através de outros métodos, sempre há exteriorizações do ectoplasma. Porque é a energia intermediária, a energia que permite aos espíritos agirem na matéria. Como é que um espírito que é abstrato para nós, como é que ele consegue agir na matéria que é concreta? Precisa de uma energia intermediária. É o ectoplasma que é essa energia intermediária. É uma semimatéria. É um fluido, né, elétrico magnetizado, tá? Que todos nós possuímos. Então eles abriram os olhos e já não viram mais ninguém. Por quê? Porque aqueles corpos se desfizeram. E geralmente o que a gente vê é a energia dos médiuns que doaram o ectoplasma, é a energia a ser reabsorvida pelos médiuns. Então eles exteriorizam parte do seu sistema nervoso, do plasma celular, e depois reabsorvem essa parte dessa energia. Por isso que nos ambientes onde se vai fazer a esterilização do ectoplasma, o passe, por exemplo, é uma esterilização do ectoplasma. Os raios ectoplásmicos que os espíritos falam, que nós recebemos e que produz saúde em nós. Tem que ser um ambiente asséptico, tem que ser um ambiente livre de bactérias psíquicas. Tem que ser um ambiente homogêneo, preservado. Por quê? Porque quando os médiuns exteriorizam essas forças, se o ambiente não for preparado, acaba contaminando essas forças, e parte dessas forças os médiuns reabsorvem, né? Então, isso pode trazer riscos para o médium, tá? Por isso que tem que ser um ambiente iluminado pela prece, tem que criar um campo de energia. Pode aplicar a passe em casa, não tem problema. Pode aplicar a passe no filho, no marido, no cachorrinho. André Luiz fala no Conduta Espírita que nós devemos aplicar a passe nos bichinhos em casa. Tem lá um passarinho que está meio adoentado, uma tartaruga, um cachorro, um gato. Pode aplicar a passe no bichinho, não tem problema, né? Mas quando você for fazer isso, faça uma prece primeiro, né? Faça uma leitura preparatória. Vai aplicar passe no filho que está doente e tal. Faça uma leitura, eleve o pensamento, crie um campo de energia, aí depois exterioriza as forças radiantes, tá? E aí vai surtir um efeito muito bom, ok? Muito bem, aqui a gente acaba a transfiguração, né? Aí nós vamos fazer mais um tópico e depois a gente vai cantar um pouquinho, tá bom? Então, a vinda de Elias. Aqui é bom para a gente complementar o que a gente falou alguns dias atrás. Ó, o Fernando quer falar, Fernando? Alexandre. Oi. Aí na transfiguração, a hora que o apóstolo está vendo Moisés e Elias, estava me perguntando aqui, será que Elias ele estava na figura de João Batista perante eles, ou ele estava como o profeta Elias? Então, aqui justamente vai dar para a gente questionar isso aí. Entra. Provavelmente estava sob a aparência de Elias mesmo, provavelmente, né? Inclusive ficou registrado como sendo Elias, a personalidade de Elias, que já viveu séculos antes, provavelmente, tá? Mas é interessante a sua pergunta. Vamos ver na sequência aqui. Então, a vinda de Elias, que também está citada no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, 9 a 13, tá? A gente está seguindo exatamente a sequência dos evangelhos. Então, enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo, não contem a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem se levante dos mortos. Interessante que sempre Jesus falava isso, olha, você vai, não conta para ninguém que eu te curei, né? Não sai por aí fazendo propaganda, não. Talvez porque, tem gente que fala que é porque ele queria que as pessoas falassem, então ele falava para não falar, que é para o pessoal ficar com a coisa meio aguçada, né? Eu não acredito nisso, não. Eu acredito que ele realmente queria descrição, né? Ele é uma pessoa discreta
e queria continuar o seu trabalho. Talvez se fizesse muita propaganda, mais do que as pessoas já estavam fazendo, talvez ele nem chegasse a concluir aquilo que ele precisava concluir. Porque o pessoal já estava doido querendo pegar Jesus. Os fariseus já estavam tramando contra ele. Né? Então, se ficassem falando muito, talvez isso acontecesse mais cedo, inclusive, do que aconteceu. Né? E também porque as pessoas não entenderiam, provavelmente. Só iriam entender melhor depois que ele já voltasse dos mortos, que ele voltasse do plano espiritual. E esse fenômeno foi muito importante, por quê? Porque foi a comprovação de tudo que ele falou. Se ele não voltasse espiritualmente, né, depois do terceiro dia, que ele foi morto ali e reapareceu, ficaria sempre aquela dúvida, mas será que é mesmo? Será que existe vida após a morte? E as esperanças todas que Jesus nos passou, será que elas se fundamentam mesmo? Então Jesus, ele próprio veio demonstrar que a morte não existe, que a morte é apenas uma transição. Ele veio dar o exemplo. E isso acontece com todos nós. É interessante as pessoas que falam assim, mas ninguém nunca voltou para dizer... Mas como? O próprio Jesus voltou para dizer que a morte não existe? Como que ninguém nunca veio dizer, ninguém nunca voltou? Não é? Então são raciocínios um pouco falhos, às vezes que a gente acaba aceitando inadvertidamente, né? Mas os discípulos o interrogaram, dizendo, então, por que os escribas dizem ser necessário vir primeiro Elias? Porque os discípulos ficaram com aquilo na cabeça. Peraí, Senhor, Elias estava lá. Eu vi o Senhor, Elias, Moisés, conversando. Né? Uma reunião mediúnica praticamente ali, né? Por que os escribas dizem ser necessário vir Elias primeiro? Porque as Escrituras falaram, o Antigo Testamento falava que primeiro viria Elias, depois viria o Messias. Né? Viria o Salvador. Primeiro viria aquele para preparar os caminhos, preparar as veredas para Jesus. Né? E por que as Escrituras falam isso? Eu vi Elias lá do lado do Senhor, né? Em resposta, disse, Elias, por um lado, vem e restaurará todas as coisas. Então, por um lado, isso que você está falando está certo. Realmente, as Escrituras falam que primeiro vem Elias e vai restaurar todas as coisas. Né? Está certo isso. Por um lado, é isso aí mesmo. Tá? Digo-vos, por outro lado, que Elias já veio. Olha que interessante, né? Então, o que você falou está certo. Realmente viria Elias. Tá? Mas, por outro lado, eu digo que Elias já veio e não o reconheceram. Mas fizeram-lhe tudo quanto queriam. Assim também o Filho do Homem está na iminência de padecer sob as mãos deles. Aqueles mesmos que fizeram a Elias tudo o que queriam. Porque Elias já veio. Né? Quem que era Elias? Elias era João Batista. Era a reencarnação, né? João Batista era a reencarnação de Elias. Por isso que João Batista falava, eu sou a voz que clama no deserto. Né? Eu sou aquele que batiza com água, mas outro virá maior do que eu, que batizará com fogo do Espírito, de quem eu não serei digno de desenlaçar as alparcas, as sandálias. Né? Olha que bonito, né? Isso aí o João Batista que falava. Né? Ele sabia, ele era primo de Jesus, os dois desde criança eles conviviam. E João Batista sabia que estava ali para preparar o caminho para Jesus. Chegou o momento que João Batista falou assim, é preciso que eu diminua para que ele cresça. Porque ele sabia que Jesus era maior do que ele. Né? João Batista estava preso, ele já estava para ser decapitado, né? E é preciso que eu diminua para que ele cresça. Né? Então, os dois trabalhavam juntos, né? Mas aí Jesus falou, assim também o Filho do Homem está na iminência de padecer sob as mãos deles. Ele sabia que ele também ia padecer, né? Nas mãos dos romanos, na mão dos fariseus, né?
Então, olha que interessante. Só essa nota aqui, só esse versículo aqui, para quem acha que a reencarnação não está na Bíblia, não está na Bíblia, só esse versículo aqui ele já desfaz essa crença. Então os discípulos entenderam que ele lhes tinha falado a respeito de João Batista. Está na Bíblia, reencarnação na Bíblia. Não é? Então eles entenderam que Jesus estava se referindo a João Batista como sendo reencarnação de Elias. Né? Ok? Pessoal, vamos dar uma paradinha no nosso estudo aqui hoje? Vamos cantar um pouquinho? Vamos pedir para a Rosana me acompanhar aqui. Hoje eu não estou sozinho aqui, né? Então vamos lá. É bom porque aí a gente vai também se acostumando com as músicas que a gente usa nas reuniões mediúnicas, né? Vamos ver alguma música aqui para a gente começar. Vamos pegar essa confraternização aqui, que é bem bonitinho. Okay. Que a música é tão importante também, né, pessoal? A gente tem que aproveitar, né? Vamos todos nos aproximar, começar o dia com muita alegria, nossos pensamentos vamos elevar. Vamos todos com o coração conversar em prece com o nosso Mestre, buscar sua presença numa oração. Vamos todos juntos ajudar, alegrar a terra, não fazer mais guerra, nossos sentimentos vamos melhorar. Vamos todos com satisfação começar o dia com o coração, com muita alegria, numa oração. Essa é bonitinha, né, pessoal? Vocês querem escolher alguma música? Quem se lembrar de alguma aí, vamos ver se a gente... Oração de São Francisco. Vamos ver aqui. Eu acho que eu tinha feito ela assim aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que não. Mas eu fico devendo essa para você. Não, essa é outra. Vamos essa aqui, ó. Acho que vocês não conhecem. Oi? Não, é outra. Essa é outra Francisco. É preciso? Tem. Deixa eu ver aqui. Ah, peraí, pessoal. Vocês vão ficar bravos comigo, né? Eu tenho ela, mas desculpa, ela não está aqui, viu? Deixa eu pegar uma que eu tenho. Essa tem a letra e não tem a música, peraí. Calma, gente, paciência. Vamos ver essa aqui eu acho que vocês não... Talvez alguns conheçam. Vamos ver aqui, a Luz da Vida. Essa aqui, acho que a gente tem aqui. Pronto, isso aqui tem.
olhar de quem sabe ver, brilha no céu no alvorecer, brilha nos lábios de quem sabe falar. É o amor a nos renovar. Brilha, brilha, voa, voa, meu pensamento na imensidão ecoa. Brilha, brilha, voa, voa, meu pensamento na imensidão ecoa. Luz da manhã e o dia já vem, depois do repouso o trabalho faz bem. É só querer amar com o coração e tentar fazer da vida uma canção. Brilha, brilha, voa, voa, meu pensamento na imensidão ecoa. Brilha, brilha, voa, voa, meu pensamento na imensidão ecoa. Essa acho que vocês não conheciam, né? Essa acho que... Vamos ver alguma outra aqui. Deixa eu ver aqui. Senhor das Estrelas, pode ser? Senhor das Estrelas, acho que tem aqui. Cadê? Aqui, ó. Senhor das Estrelas, né? De luz, estrela ao peito, corpo transfigurado em constelação, pés frente à luz, joelhos ao chão, lava-pés aos pescadores de ilusão. O que divisam esses olhos límpidos que revelam céus na terra e anjos nas feras? O que plasmaram essas mãos perfeitas que elevam os caídos e curam feridas? Fronte do anjo alteia a virtude, captando as divinas revelações. Voz sublime, harmonia, ensinando o inovidável às multidões. De ti emanam místicas virtudes. Quando tua boca se abre, Senhor das Estrelas, de ti emanam místicas virtudes. Quando tua
tua boca se abre, Senhor das estrelas. O que fizemos, o que fizemos, trespassamos o coração, perfuramos os pés e as mãos, surramos os olhos, espinhamos a fronte altiva e fizemos calar a voz do Senhor das estrelas. Força no perdão, missão derradeira, coroando um evangelho de morte em luz. Questão de tempo, o tempo da paz, que vibrou nas oliveiras e fulgurou na cruz. Peraí, tá tocando celular. Desculpa aí. Peraí que eu tinha deixado esquecendo de colocar no silencioso. Vamos cantar a última então de hoje. Vamos ver aqui. Oração cabocla. Deixa eu ver qual que é. Peraí. Só um pouquinho. Pronto. sempre quando a chuva cai, sinto o cheiro de água e terra, vejo o sol por trás da serra e me lembro de você. E quando eu vou viajar pelo interior e o pinheiro é bela estrada, a montanha esparramada só me lembram de você. E na distância do luar, nestas noites estreladas, nas manhãs iluminadas, eu não posso lhe esquecer. Pai, sei que já sonhei demais. Hoje eu quero a buchada, capinando na roçada dos meus últimos quintais. Quando a roça florescer e alguém de passagem hei de ser uma paisagem que só faz lembrar você.
vamos agora finalizar, né, a nossa manhã de estudos, né? Vamos nos interiorizar agora, fechando os nossos olhos, aproveitando as vibrações da música, as vibrações que permanecem aqui no ambiente, nos induzindo a vivência mais profunda. E vamos silenciando o pensamento, mentalizando um ambiente de paz, uma paisagem bem bonita. Vamos relaxando e visualizando essa paisagem, muita luz, muitas flores. Imaginemos-nos dentro desse ambiente, absorvendo as energias, tranquilizando a mente, nos deixando permear por essas forças curativas. Vamos silenciando o pensamento, estabelecendo a paz interior. Querido Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo momento que vivemos agora, pelas energias que caem do alto e vão continuar vertendo através dos médiuns passistas, casadas as energias sublimes com as forças dos médiuns e também da natureza ao redor, para produzir as mudanças do corpo, as mudanças na nossa saúde, a recomposição de energias, para que nós nos restabeleçamos emocional, física e psiquicamente. Ajuda-nos, Senhor, a sermos dignos de toda a ajuda que nós recebemos, todo o amparo. Possamos estar à altura do que a espiritualidade espera de cada um de nós. E que neste momento do passe, que os médiuns sejam os tradutores das forças do alto, em benefício de todos nós que necessitamos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que a Tua paz nos envolva e proteja, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal, nós vamos ficando por aqui então, no nosso estudo dessa manhã. Nós vamos nos despedindo dos nossos irmãos que estão online, né, participando. Agradecemos a presença de todos, o carinho de todos, tá? E também de vocês, né, que aqui estão. E quem quiser participar fazer o atendimento individual, nós pedimos que já se coloque na fila ali do passe, né? E depois, quem não quiser do atendimento individual, só tomar o passe, depois serão chamados para tomarem o passe então, tá? Então, bom domingo a todos, boa semana, muita paz.